Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje nos traz um compromisso, uma firme decisão que devemos ter diante da vontade de Deus. A quem nós queremos servir? Jesus adverte que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mas esse dinheiro também está relacionado às coisas materiais. Talvez nós não possamos não ter muito dinheiro, mas mesmo assim ser apegado ao dinheiro, ao que tem materialmente. Nós vemos o que a ganância é capaz de fazer. Amós traz para nós hoje, ele que é um profeta da justiça social, e no seu tempo de profeta, o povo estava ascendendo economicamente, mas ascendendo de modos injustos. Porque quando se tem o apego ao dinheiro, aos bens, mais quer ter. Quanto mais se tem, mais quer ter. E às vezes esquecendo daqueles que menos têm, ou contribuindo para que tenham menos ainda, como acontecia e o que ele fala na primeira leitura de hoje, os comerciantes, os vendedores, adulterando balanças, diminuindo a medida das coisas, tornando mais difícil ainda a vida do pobre, e o profeta não pode deixar que isso passe despercebido e vem denunciar esta injustiça. Então, toda vez que nós nos apegamos ao que é material, seja o dinheiro, seja ao bem, seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, nós vamos fechando o coração para a partilha, para a solidariedade. São Basílio vai nos dizer que aquele pão que sobra lá na sua casa é o pão que o pobre está esperando receber. Aquela roupa que está lá no seu guarda-roupa, que você não usa mais, mas também não se desfaz dela, é a roupa que o pobre está esperando para se vestir. O sapato que está lá jogado, que você nunca mais usou, mas também não joga fora, não dá a ninguém, deixa lá guardado aquele sapato. É o sapato que o pé do pobre está esperando para receber. Para dizer que nós podemos colaborar para que o outro seja favorecido na sua pobreza a partir daquilo que muitas vezes nós já temos. E assim um coração solidário, um coração aberto. E nós só poderemos agir desta forma se formos desapegados daquilo que é riqueza, daquilo que é dinheiro, daquilo que é valor material para mim. Então é um coração desapegado que vai fazer que o coração se torne cada vez mais solidário. E aí Jesus no Evangelho vai tratar deste assunto. Jesus está continuando indo para Jerusalém. Nós ouvíamos nos últimos domingos, Jesus estava falando sempre para os discípulos, mas também para grandes multidões, para fariseus, mestres da lei, todo mundo que estava ali para ouvir. Hoje, o discurso de Jesus é específico aos discípulos. Ele para falar com os seus discípulos, como se estivesse filtrando o seu discurso, né? Nesta caminhada rumo a Jerusalém. E o evangelho de hoje tem semelhanças com o evangelho do domingo passado. O que é que nós ouvíamos no evangelho do domingo passado? Não lembram? Nós ouvíamos 3 parábolas de Jesus. As parábolas da misericórdia. Não foi? Da ovelha perdida, da moeda e do filho pródigo. E esta leitura de hoje está ligada ao que Jesus falou anteriormente do filho pródigo. O filho pródigo, lá quando ele decide, movido pela ganância, pelos bens materiais, pelo dinheiro, ele diz: me dá a minha herança.
coloca o dinheiro acima da sua relação com o pai. Primeiro, o dinheiro não é dele, porque não foi ele que garantiu, que trabalhou, foi o pai. Ele quer, então, a sua herança. Assim como o administrador da parábola de hoje. Ele faz um mau uso de um dinheiro que não é dele, de um bem que não é dele. E aí, esta busca desenfreada pelo ter, vai fazer com que um dia isso acabe. E Jesus quer dizer, olha, esse dinheiro, essa riqueza vai acabar, porque a felicidade não está nestas coisas. A salvação para a sua vida não vem do dinheiro, não vem dos bens materiais, não vem de pessoa nenhuma. Então, nós temos a consciência que tudo vai passar. Então, a riqueza acabou para o filho pródigo. Ele gastou tudo. E lá vai ser usada a mesma frase, a mesma palavra usada para o administrador. O filho pródigo esbanjou todos os seus bens. Não é isso que diz a parábola do filho pródigo? Que ele esbanjou os bens. E a mesma coisa vai dizer para o administrador. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Então, o que é passageiro, o que é matéria desta vida, passa. E o mau uso destas coisas, o coração fechado, o coração sem a partilha, um coração que não é desprendido, ele vai esbanjar tudo, vai acabar. E aí, acontece que o filho pródigo perdeu tudo, foi para junto dos porcos. E o administrador vai ser mandado embora. E novamente a semelhança entre os dois. Caídos no pecado, caídos no erro, eles vão o quê? Refletir. O filho pródigo começa a refletir. Na casa de meu pai, os empregados têm pão com fartura. Na casa de meu pai, os empregados têm o alimento e eu aqui passando necessidade. O administrador de hoje também para refletir. O administrador começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? E nós vamos ver uma palavra de Jesus que vai nos assustar um pouco, né? O Senhor elogiou o administrador que agiu com esperteza, que foi desonesto. Logo, lógico que Jesus não está elogiando o pecado dele. O Senhor desta parábola não está elogiando a desonestidade dele. Mas vejamos qual o sentido deste elogio. Lá o filho pródigo, depois de refletir, ele tomou a decisão. Vou-me embora, vou voltar para a casa de meu pai. O administrador também toma a decisão. Diz, olha, vou chamar aqueles que estão devendo. Quem está devendo 100 barris de óleo, vou mandar escrever 50. Toma uma decisão. E a interpretação que a igreja dá para esta parábola, para os padres da igreja, é de que, primeiramente, ele foi desonesto com as coisas, com a administração do patrão. Mas aqui agora, é como se ele estivesse corrigindo, embora interessado. Mas é como se ele cobrasse 100 de uma coisa que só valia 50. Então, ele agora está devolvendo um lucro que seria dele. Então, escreve aí, 100, escreve 80. Então, esses 20 seriam lucros que ele tinha em cima daquela desonestidade dele. E agora ele está, de certa forma, corrigindo. É uma das interpretações que muitos padres da igreja fizeram para mostrar que ele, de certa forma, se decidiu, em vista do seu futuro, a corrigir algumas coisas. Mas, mesmo assim, ainda com interesses. Porque ele é o filho do mundo que Jesus traz como exemplo. Hoje nós vivemos num mundo muito interesseiro. As relações são interesseiras. Então eu me aproximo de fulano porque eu posso receber alguma coisa dele. Eu vou me aproximar de fulano porque aquela amizade pode me dar algo em troca.
Eu vou escolher fulano para ser padrinho de batismo do meu filho, porque fulano tem dinheiro, tem carro. Meu filho vai estar, um pouco aí estabilizado na vida. Você escolher fulana para ser madrinha de casamento porque tem condições de me dar um presente bom. Isso acontece, o interesse. E este homem é interesseiro de certa forma. Mas o que Jesus quer mostrar? Ele está se preocupando com o seu futuro. E muitas vezes nós, filhos da luz, não nos preocupamos com o nosso futuro. Não o futuro desta vida, mas o futuro do céu. E às vezes damos muito valor às coisas desta vida, que deveríamos dar o mesmo valor e até maior, a maior proporção para as coisas do céu. Como, por exemplo, se a gente sente uma dor, se a gente tem algum sintoma de alguma doença, nós corremos para o médico para sermos tratados daquilo, para receber o medicamento certo, o cuidado certo. Mas falando dos bens espirituais, às vezes nós estamos doentes, sujos do pecado, mas nós não procuramos o remédio certo para isso. Não vamos em busca da cura espiritual disso, da confissão, da Eucaristia, dos sacramentos, da vida em comunidade, da oração, da meditação da palavra de Deus. Então Jesus quer dizer, olha, para as coisas humanas, espertezas destes filhos do mundo, que os filhos da luz deveriam aplicar na busca de um bem-estar no seu futuro, na busca pelo céu, na busca pelo reino de Deus. Então todo o empenho, todo o esforço que colocamos na nossa vida para passar de ano na escola, para passar numa faculdade, num concurso de trabalho, todo esse empenho, devemos pensar também neste bem maior que Jesus vai nos falar. Quem não é fiel, quem é injusto nas pequenas coisas, não vai receber o verdadeiro bem, a verdadeira felicidade, o que de fato é essencial e não passa em nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, que nós também reflitamos a nossa vida. Paremos, como estes homens, para refletir. Como anda a minha vida? Como está a minha busca pelo verdadeiro bem? E tomemos a firme decisão de voltar, porque o filho pródigo, essa história só é bela como nós conhecemos, porque o filho, primeiramente, decidiu voltar, mas não do mesmo jeito. Porque se ele voltasse sem ter refletido, só pelo interesse, ele ia continuar sendo um péssimo filho para o seu pai, agora sem dinheiro e dando mais trabalho dentro de casa. Mas ele refletiu e disse, não posso ser o mesmo. O outro desonesto e interesseiro da parábola de hoje refletiu e disse, eu preciso pensar no meu futuro. Como é que vai ser o meu futuro? E Jesus diz, você está pensando no seu futuro hoje? Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui hoje nesta missa. Qual o esforço da nossa vida para não perder o céu? Qual o esforço da nossa vida para não perdermos o verdadeiro bem? Estamos cuidando bem da nossa alma, como cuidamos do nosso corpo? Como nos preocupamos com a roupa que vestimos, com o cabelo penteado, com o sapato que usamos, com a forma que a gente se aparenta numa festa, para a sociedade, para todos, como queremos sempre estar bem. É a mesma intensidade que colocamos no trabalho. Esta é a mesma intensidade que nós colocamos para receber o verdadeiro bem, que a Virgem Maria, aquela que nos ensina a ser decididos pelas coisas de Deus, nos ajude sempre mais a colocar a nossa vida a serviço, um coração desprendido que saiba partilhar, porque a caridade é uma das formas de nos prepararmos para receber o verdadeiro bem.
mas também a oração, como disse, a vida sacramental, a vida litúrgica da comunidade, tudo o que o Senhor coloca como remédios para que nós sejamos curados daquilo que nos impede de servi-lo melhor e de abraçar verdadeiramente as coisas que não passam. Que nós então reflitamos a nossa vida e tomemos a firme decisão pelas coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.